Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades referentes à seção texto em cena, até a página 34, né? São exercícios de interpretação. E o tema do capítulo 7 é cuidando do dinheiro, né? Esse capítulo, ele possui textos que falam sobre educação financeira e como é importante nós termos educação financeira, né? E após a correção desses exercícios, eu vou explicar o conteúdo referente à seção linguagem e texto, em que vocês irão verificar palavras que modificam o substantivo e a função sintática também desses substantivos, como, por exemplo, complemento nominal, objeto, aposto, vocativo, né? Porque o substantivo ele tem várias funções sintáticas, ele passeia, né? Na oração. São várias funções atribuídas a ele. Ok. Primeiramente, eu vou fazer com vocês aqui o compartilhamento de tela, né? Aqui vocês têm a abertura do capítulo, né? Cuidando do dinheiro. E aqui vocês podem perceber, né? Que há um infográfico, e nesse infográfico há dados sobre o comportamento do brasileiro quanto à economia, né? Quanto aos serviços financeiros. Então, por exemplo, aqui nessa informação, está dizendo que 72% dos brasileiros pensam com cuidado se poderão pagar. Né? Pensar com cuidado é uma coisa, comprar ou não comprar é outra, porque olha só, 69% não pouparam nenhuma parte da renda recebida nos últimos meses. Aqui a gente tem, dizendo aqui, por exemplo, que 56% não fazem orçamento doméstico familiar, né? 64% das pessoas, né, dizem que pagam suas contas em dias. Então, pessoal, é importante que vocês, desde já, vocês tenham consciência de que o dinheiro precisa ser administrado. E para administrar o dinheiro, vocês precisam ter educação financeira. Isso não começa apenas quando vocês vão trabalhar, já estão adultos. Isso começa agora. Eu já tive, por exemplo, alguns alunos, né, eu já conheci alguns alunos que guardam parte da mesada, ou alunos que não recebem mesada, mas que guardam o dinheiro. A mãe vai dar um dinheiro para comprar um lanche, para sair com os amigos, guarda uma parte do dinheiro. Então, isso já mostra que a pessoa ela já tem uma noção de que precisa poupar uma parte de tudo o que se recebe. Então, vocês precisam pensar a respeito do dinheiro de vocês, né, do que vocês ganham dos pais de vocês, como mesada, como lanche, e pensar que se você poupar uma parte, né, você futuramente, ou num futuro próximo, vocês podem comprar algo com um valor maior, né? Quem sabe uma moto, ou fazer uma viagem, né, com dinheiro que você guardou durante o ensino fundamental e o ensino médio. Isso é uma possibilidade. Eu sonho alto, eu tô juntando para comprar um apartamento. Que ótimo, Sofia. Que ótimo. Tá poupando mesmo a resenha? Eu tô juntando, sempre que eu ganho mesada, eu guardo. Jogou duro, viu, Sofia? Parabéns. Parabéns pela sua consciência financeira.
Alguém mais, alguém mais tem uma relação assim, eu tenho uma relação super tranquila com o meu dinheiro, eu guardo, não, o dinheiro que eu tenho, eu torro tudo, no dia que eu ganho. O que é que vocês podem me falar sobre isso? Quem gostaria de me contar? A Sofia já deu a opinião dela. Eu vou começar a fazer a chamada. O aluno que não responder, eu vou entender que desligou o áudio e foi voltar para dormir. Vamos lá, deixa eu fazer um sorteio aqui. Olha, Ramiro tá hoje. Ramiro tá por aqui hoje. Hein, Ramiro? Oi, Pro. Como é que você tá? Eu tô bem, eu tava sem internet semana retrasada. Tá certo, então. Que bom que você tá aqui. Guilherme, Matheus, Isabelle. Ok, pessoal. Aqui algumas perguntas, né? Em relação a esse texto de abertura, que é um infográfico, que tem essa imagem desse casal com as informações sobre o comportamento do brasileiro em relação ao dinheiro. E olha só, essa informação não é uma informação que vem de qualquer lugar, de qualquer pesquisa, né? Essa é uma informação de 2016 e foi disponibilizada, né, pelo Banco Central do Brasil, certo? E eles têm um projeto em relação à educação financeira, né, que é o ENEF, para crianças também adolescentes. Certinho. O pessoal, aqui essa primeira pergunta está dizendo o seguinte: as informações desta página são parte do resultado de uma pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil. Considerando essas informações, converse com a turma sobre as questões a seguir. Eu gostaria de que vocês respondessem, né? Qual a opinião de vocês, né? Sobre a questão 1. Qual a importância de divulgar pesquisas sobre educação e hábitos financeiros? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Ana Júlia? Hiroshi? Raíssa? Eu acho que é importante, desde cedo, as pessoas aprenderem a administrar o dinheiro, porque se quando crescerem, arranjarem um emprego e não souberem administrar, vão gastar tudo de uma vez. E aí, por exemplo, estavam alugando um apartamento para morar. Aí vai acabar não pagando as contas porque gastou todo o dinheiro com outra coisa. Aí pode acabar sendo até expulso do apartamento, né? Com certeza, com certeza. Então, é importante divulgar, né? Porque a gente acaba, faz com que as pessoas tenham consciência sobre o uso do dinheiro. Olha só, nesse período de pandemia, o governo disponibilizou, né, para a população um auxílio emergencial, certo? Então, o que a gente observou logo quando houve, né, essa disponibilização, que as pessoas começaram a receber esse auxílio, é que as lojas de móveis estavam cheias, né? Assim, não cheias, mas que houve uma grande um boom no comércio. As pessoas venderam bem quando foi disponibilizada, né? Esse valor. Então, assim, nós estamos numa situação muito incerta. Então, o dinheiro, que é a nossa moeda de compra, né, de alimentação, de moradia, tudo, ele precisa ser cuidado. Então, como eu vou receber eu estou numa situação de risco, recebo um auxílio do governo e vou comprar um telefone melhor só porque eu ganhei não, só porque eu tive esse auxílio do governo. É um pensamento, né? E vocês pensam o que sobre isso? Beleza. Vamos lá. Aqui é um texto, né? E esse texto eu achei muito interessante a forma como ele foi autorizado, porque, olha só, é um texto que foi veiculado no Caderno de Educação Financeira, Gestão de Finanças Pessoais. Então, vocês podem baixar esse caderno na internet, começar a fazer as leituras, para que futuramente vocês sejam experts em dinheiro.
Tem uma menina, aquela menina do canal Me Poupe, ela conseguiu comprar o apartamento dela, se eu não me engano, ou foi o carro dela. O carro dela é bem jovem e com o próprio dinheiro, né? E apartamento na casa dos 20, quando tinha entre 20 e poucos anos. Por quê? Porque desde quando ela era super jovem, né? Ela já começou a conversar com o gerente de banco, já começou a pesquisar sobre finanças. E olha hoje, né? Como ela é conhecida, né, no Brasil, lançou livro, tem um site com tem uma página no YouTube com muitas visualizações. E outros que são coaches, né, de finanças. Então você nem não precisa contratar um coach para te organizar, para organizar a sua vida financeira. Basta, por exemplo, você baixar esse PDF, né, Caderno de Educação Financeira, Gestão e Finanças. Você vai aprender, né, de uma forma simples e barata, porque é um material de graça, como fazer isso, né? A partir e vários cursos de educação financeira que tem gratuito na internet, que eu já fiz, viu? Eu já sofri muito com falta de educação financeira. Eu comprei algumas revistas, comecei a seguir esse pessoal da internet, de YouTube, e eu melhorei bastante. Ainda não está o ideal, né? Enfim, mas vocês que são jovens, eu aprendi, né, com lágrimas de sangue a pensar em educação financeira. Vocês hoje estão no 8º ano, vocês têm entre 13, 14, 12 anos, alguns têm 15, tendo a oportunidade de pensar sobre o dinheiro de vocês, a oportunidade de estudar sobre educação financeira, sobre ter uma reflexão a respeito daquilo que vocês produzem, que vocês recebem. Então, não percam a oportunidade de pensar mesmo, né, sobre isso. Então, aqui, né, vocês têm uma primeira parte no módulo 1, é a nossa relação com o dinheiro, né? Sonhos, projetos. Esse texto há vários trechos em negrito, né? E aqui vocês têm um primeiro passo, né? Que é saber exatamente o que você quer, qual é o seu objetivo, né? Para ficar mais claro e mais fácil planejar como você irá realizar o seu sonho. Então, eu tenho um objetivo. Meu objetivo quando eu fizer 18 anos, eu quero comprar um carro. É o meu presente quando eu terminar o colégio. Então, eu preciso guardar tanto. Eu estou no 8º ano, eu vou guardar R$1.000 por ano. Então, ao longo do ensino médio, você vai ter o quê? Nono, primeiro, segundo, terceiro, R$4.000. É pouco para comprar um carro. Mas o que é que você vai fazer? Por exemplo, você pode, por exemplo, dar uma entrada, verificar como parcelar o carro, ou continuar juntando, né? O dinheiro, porque vocês sabem que quando há um parcelamento de uma compra de um bem, vocês pagam juros. Então, às vezes, pagar à vista sai muito melhor do que pagar a prazo. Às vezes, o objeto que você vai comprar não é um investimento a longo prazo, então você pode pagar aquele objeto, aquele imóvel a longo prazo. Né? Então, tudo é um pensamento, verificar tendências do mercado. Né? Será que vale a pena comprar um carro? Será que vale a pena investir em tal casa, em tal bairro? Então, são pensamentos que os pais de vocês têm, eu tenho, e vocês precisam ter. Vocês não podem aprender isso quando ficarem adultos. Então, qual é o seu sonho? Eu quero com 18 anos terminar o ensino médio e viajar para Disney. Então, com R$4.000 você já consegue comprar, né, quase 100% da passagem. Imagine só. O segundo passo é como estabelecer, né, de metas claras e objetivas. Estabelecer metas claras e objetivas, né? Você é capaz de saber quando estará apto para realizar o seu sonho. Não basta só ir guardando o dinheiro, né? A não ser assim, falar, eu não tenho sonho nenhum, professora. Eu vou guardar porque eu sei que é importante guardar uma parte, né, do dinheiro que eu ganho. Futuramente eu vejo que eu faço. Mas mesmo assim tem que ter uma meta para que você junte, guarde esse dinheiro, né? Professora, eu tenho tal meta, então eu quero viajar para a Disney. Qual é o valor da passagem? Quanto você vai gastar de estadia?
aí de alimentação, né? Então, tudo isso é um pensamento. Eu quero comprar um carro. Quanto, né, que você vai ter que juntar? Ou, professor, eu quero comprar um telefone. Qual é o telefone que você quer? Eu quero comprar o mais top. Eu quero comprar um iPhone XYZHJBL. Então, será que você passar 2 anos juntando um dinheiro para comprar um telefone, será que vale a pena o esforço? Tudo é um pensamento, né? Olha só, uma visão do futuro motivadora ajuda a superar os obstáculos para transformar os seus sonhos em realidade. Nossa, professora, eu tenho um sonho de viajar para o Japão, eu quero ir para lá. Enfim, eu não sei se eu consigo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas você precisa se manter motivado. Né? Eu conheço um casal e eles foram para o Japão, eles moram em São Paulo, eles foram para o Japão porque realmente é um casal, né? E eles têm filhos. E os 2 adolescentes, né, por causa da igreja, eles foram para o Japão vendendo brigadeiro. Eles tiveram uma meta, né? Eles tinham um sonho de conhecer o Japão. E eles passaram, né, não sei quanto tempo, não sei se foram 2 anos, 1 ano e meio, duro, vendendo brigadeiro, fazendo coisas para vender ali. Adolescentes, como vocês, que conseguiram ir para o Japão. Então, tudo é a motivação, gente. Qualquer coisa. Ou, alguém está com o áudio ligado, se puder, assim, aí, só desligar. Então, assim, tudo é motivação. Quando quando o sonho é verdadeiro, que você tem vontade mesmo de fazer aquilo, você consegue se manter motivado. Né? A motivação, ela vem de algo real, de um sonho real. Outro passo. Ao estabelecer etapas intermediárias, você pode, de tempos em tempos, reavaliar o seu projeto para que a realização do sonho continue sendo viável. Então, esse passo intermediário, na minha opinião, é aquele momento em que você sempre vai, em que você separa, né, para fazer reajustes. Então, eu tenho uma prima que mora em Brasília, a meta dela, todo ano ela tem uma meta de juntar tanto por ano. Ela sempre fala, no final do ano, Karine, eu bati minha meta, eu consegui juntar mais do que eu quis guardar, né? Então, por exemplo, no meio do ano, ela tem que verificar, né? Como está o andamento, o que ela está fazendo, se ela pode continuar nesse plano, ou se ela precisa repensar o plano dela, né? Para fazer alguns ajustes, por exemplo. Além de, né? O último passo, o importante é verificar que você está no caminho certo para a realização do seu sonho e comemorar quando esse sonho for realizado. Olha só, aqui vocês têm as questões que envolvem interpretação textual, né? Então, eu vou aqui corrigir aqui como a primeira, essas questões aqui envolvem perguntas pessoais, né? E eu acho que vocês não estão muito afim de conversar hoje. Eu estou chamando os alunos, eles não estão me respondendo. Então, isso significa que apenas ligaram, né, a aula. Mas tudo bem. Então, olha só. Com base na leitura, é possível afirmar que esse texto tem um objetivo claro? Olha só, o objetivo é incentivar um número cada vez mais de brasileiros, né, a realizar essa boa gestão de recursos financeiros, tornando-os, assim, capazes de realizar sonhos e projetos, evitando endividamentos, estimulando a prática de poupança de recursos financeiros. Então, o objetivo é o quê? Incentivar a população a ter uma consciência, né, sobre o dinheiro, para que não haja problemas de endividamentos, né? E que nós precisamos ter uma poupança em relação a esses recursos financeiros. Olha só, aqui está perguntando sobre as estratégias utilizadas para estruturar o texto, como foi organizado, né? Então, aqui, o que vocês poderiam responder? Que esse texto procura atrair o leitor e dialogar com estratégias de aproximação, explicação, instrução e motivação.
Então, esse texto, ele possui algumas etapas, né? Então, ele aproxima o leitor, ele explica ao leitor, instrui o leitor e motiva o leitor. Então, por isso que vocês observam aí que esse texto ele está escrito na primeira pessoa do plural, né? Com verbos e pronomes como você, seu, né? Como se o você é um pronome de tratamento que a gente só usa para pessoas que nós temos intimidade. Então, o escritor, né, do texto, o autor do texto, ele mantém essa relação de intimidade com o leitor, por exemplo. Os verbos no imperativo, né, como ordem, como conselho, sistematização de passos a serem seguidos, né, com subtítulos, as caixas que resumem os tópicos, os negritos, né, tudo isso funciona como estratégia para a construção do texto. Aqui, né, na questão 4, está perguntando o seguinte. O item 1.1, né? Qual é o item 1.1? O item 1.1 fala sobre o relacionamento com o dinheiro. E aí pergunta para vocês o seguinte. Indique algumas dessas situações, ou seja, situações que são contraditórias, situações opostas, né? Então, aqui, né, por exemplo, desde cedo lidamos com várias situações ligadas ao dinheiro, mas pouco pensamos sobre elas. Toma, meu filho vai comprar bala. Toma, meu filho vai comprar um lanche. E a gente vai gastando, como se dinheiro desse em árvore, né? Enfim. E além disso, nós vivemos num mundo financeiro muito complexo. Eu observo hoje que quando se falava em bolsa de valores, na bolsa, o dólar, ouro, né, que eu sempre via no jornal, na televisão, eu nunca entendi isso. E ainda continuo entendendo muito pouco, né? Mas eu já sei, né? Quando eu fui fazer o curso de educação financeira, como funciona a bolsa, como funciona a aplicação, como funciona investimento no tesouro direto, como funciona a previdência privada, quando a gente vai fazer uma previdência privada, como a gente precisa escolher, né, quem vai ser o mantenedor, né, tipo, da nossa previdência, qual a instituição mantenedora, né, desse programa de previdência privada. Então, enfim, só depois de muito tempo. Vocês podem começar isso hoje para quando estiverem na minha idade, não ficar batendo cabeça. Eu vou colocar assim essa expressão. Olha só, vamos continuar aqui. Então, a gente sabe que o mundo financeiro é complexo, né? Mas o nível da educação financeira... Vou continuar aqui. Além disso, vivemos em um mundo financeiro mais complexo do que as gerações anteriores, né? Antes era um outro sistema, né? Até a quantidade de bancos, título de crédito, como o mercado financeiro e o crédito expandiu, né? Expandiu. Eu lembro que quando eu era criança, eu só fui ter, por exemplo, na minha casa sempre teve TV, mas TV preto e branco, coisa herdada de parentes, né? Coisas assim. Então, lá em casa, na minha casa só fui ter televisão, eu já tinha 10 anos. Era caro, eu dividia em poucas vezes. Eu morei próximo a uma família que era uma mulher que tinha 5 filhos. E na casa dela não tinha geladeira. Né? E por quê? Porque comprar uma geladeira, primeiro que geladeira é um item caro. Hoje a gente consegue parcelar uma geladeira por 12 vezes, 15 vezes, o tanto de vezes que você quiser pagar, né? Contanto que você consiga bancar os juros, né? Mas antigamente não tinha isso, né? Então, olha como as coisas mudaram, né? Então a gente vê que o mundo financeiro é mais complexo do que antes. Então, mas o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento de complexidade, né? Nós ficamos lá atrás, lá no passado. O mundo financeiro, o mercado financeiro evoluiu e nós estamos como homens primitivos lá atrás. Mesmo que a gestão das finanças pessoais esteja ligada a diversos aspectos da vida,
não costumamos buscar informações que nos auxiliem a isso. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, pessoal, sobre educação financeira até que eu me vi numa situação difícil e alguém me falou. Né? Ó, Paula, tem uns canais assim, assim, tem umas revistas assim, assim, para ver. Alguém quer contar algum caso interessante sobre educação financeira, dinheiro, sobre uma situação embaraçosa? Quem gostaria de contar algum caso? Eu não tenho nenhum. Eu também não tô pensando aqui em nenhum, Paula. É verdade, fica difícil ter algum com essa ideia. Tá certo. Tá certo. Vou continuar aqui. Olha só, qual é a relevância dessas ideias para o texto e qual é a sua importância e qual é a importância de ele apresentá-las, né? A ideia principal desse projeto, né? Convence ao leitor alertando uma série de equívocos que permeiam o nosso dia a dia e para a qual ele pode não atentar, né? Ou seja, ele pode sentir-se empolgado nas situações, englobado nas situações descritas. Então, assim, o objetivo do texto, né? Sempre incentivando a conscientização, a perceber o erro, a conduzir para uma educação financeira correta, ser educado financeiramente, né? De acordo com o texto, a gestão das finanças pessoais tem como consequência direta na vida das pessoas. Quais são as principais consequências da má gestão? Olha só, endividamento, desequilíbrio, falta de tranquilidade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu não sei se vocês já conheceram ou se vocês já ouviram falar. Pessoas que suicidaram, a questão do dinheiro, muitas pessoas que suicidaram foi um ato motivado pela questão financeira, pelo desequilíbrio financeiro, endividou, né? E aí comete suicídio, por exemplo. Isso acontecia e acontece muito, né? Suicídio por endividamento, né? Suicídio por... Isso acontece muito, principalmente no Japão. Cortou, eu não escutei teu áudio. Eu disse que isso acontece muito, principalmente no Japão, porque o trabalho lá é muito maior e, tipo assim, muito mais apertado, porque eles trabalham o dobro do que nós trabalhamos e as férias deles são muito menores e recebem pouco às vezes. Pode ser um trabalho muito período, porque eles tipo assim, pelo que eu soube, eles só recebem tipo um mês. Se eles trabalham extra, eles não recebem o extra que eles estão fazendo. E muitas vezes isso acontece. Não sabia que a gente tentava. Sim, eu acho que isso acontece em todo lugar, tanto no Japão, quanto no Brasil, quanto no resto do mundo. Ok. Vocês, ainda existe muito trabalho aqui no Brasil e como, né, trabalho considerado análogo, né, ou seja, parecido à escravidão, ainda muito, né? Gente, meu primeiro trabalho, eu vou dizer para vocês, eu já passei por uns maus bocados, eu não vou ficar conversando muito porque essas aulas são gravadas, então eu não quero ficar expondo muitas coisas, mas se fosse pessoalmente eu ia compartilhar com vocês algumas situações. O meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho, né, de carteira assinada, foi um trabalho que foi muito puxado, porque eu entrava no emprego 7h30 da manhã e saía 6h20 da tarde, 6h30 da tarde. E eu tinha 30 minutos para almoçar. 30 minutos. Às vezes não dava nem tempo de esquentar a comida, porque tinha muito funcionário e a comida ficava meio que fria. Porque nem ideia esse homem. Agora eu vou te dizer uma coisa. Esse trabalho, eu sei que eu fui explorada, porque eu não recebia hora extra, ter meia hora, não é nem o tempo de 7h30 a 6h30, né? É a questão de não ter dignidade para engolir uma comida. Em 30 minutos não dá para comer e eu como muito devagar, por exemplo.
Mas, assim, esse trabalho me fez gente. O meu patrão dessa empresa, ele, quando a gente chegava atrasada, ele não falava nada. Ele nunca falou nada. Ele só fazia assim, ó. Ele falava não verbalmente. Ele falava com a linguagem não verbal. E hoje eu sou uma pessoa super pontual. Né? Os meus amigos falam que eu sou quase britânica. Claro que o atraso, acontece de atrasar às vezes, mas é muito difícil. Eu sou muito responsável com os compromissos. E quando eu tenho que viajar, por exemplo, daqui para Umburanas eu gasto 1h20. Eu não vou sair daqui de casa 7 horas para chegar lá 8h20. Eu vou sair daqui de casa 6h40 para ter 20 minutos se acontecer alguma coisa. Justamente por causa disso. Né? E com isso eu aprendi a dar valor ao meu trabalho. Né? Aprendi, né? Com as situações difíceis. Isso é só o mínimo. A viver, né? Mas bem, claro que a gente sabe também que os empresários brasileiros, a pequena e a média empresa aqui no Brasil, sofrem bastante, porque o Brasil, os tributos, né, as empresas pagam um absurdo de impostos. Então, às vezes, uma empresa paga um salário mínimo para um funcionário, só que a empresa está pagando um salário e quase um salário e meio, porque para custear aquele funcionário registrado, né, com a carteira de trabalho assinada, né, regularizado no Ministério do Trabalho, que não é mais Ministério do Trabalho, é um nome agora grande, ele precisa pagar muitos impostos. Então, às vezes, a gente não entende como que algumas empresas têm determinados comportamentos com os funcionários, justamente por causa disso, pelos altos impostos, né, que são cobrados. Então, aí vira uma relação de escravidão, né? A empresa que precisa, que cobra de uma forma indevida ao funcionário, mas e o governo? Né? E o nosso dinheiro que é roubado, tripudiado? Os empresários são escravos, nós somos escravos dos impostos. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Que implantaram na nossa cabeça de que o empresário é ruim, que o empresário não paga, mas o governo é sacana com o empresário, porque não dá formas dele né? Alguém falou. Alguém quer responder? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Aqui está perguntando sobre o tópico 1.2, né? O tópico 1.2 são sonhos e projetos. E aí está pedindo para que vocês diferenciem sonhos de projetos. Então, sonho é aquele sonho. Diga. Pode falar. Gente, por que tem poucos alunos hoje? Não estou entendendo. Tudo dormindo. Tá. Eu acho que é porque hoje deveria ser Feriado? São João, aí. Sei lá. Hoje é 2 de julho, né? É Luca que tá falando aí? Ou é Guilherme? Hoje é um 2 de julho que não é 2 de julho. Que não Igual é 2 de julho. ontem revoltada que ontem era São João, só que não é São João. Pessoal. Faz parte, né? Aliás, não faz parte, mas aconteceu. Então, vamos lá. Então, sonho é aquilo que move, né? E já projeto é o sonho colocado no papel. Então, eu tenho um sonho, que é aquilo que me motiva. Já o projeto é a forma como eu vou colocar, né? Um planejamento. Que caminho eu devo trilhar para que o meu sonho seja alcançado. Ok.
Se Vamos você lá. quer alcançar um sonho, você precisa se dedicar. Ter motivação, né? Ter paixão, dedicação, é verdade, gente. Isso, e para realização precisa de dinheiro, né? Qualquer sonho que a gente tem parece que tem que envolve dinheiro. É incrível como o dinheiro está presente em 90%, talvez, dos nossos pensamentos em relação aos sonhos, né? Vamos lá. Aqui, né, ainda na questão 5, está pedindo o seguinte: qual é a importância que essas definições têm para o texto? Alguém quer responder? Como respondeu no caderno ou no livro? Então, vamos lá. Além de pautarem todo o trecho em questão, né? Porque o trecho fala sobre essas definições, são fundamentais para o diálogo que o texto realiza com o leitor, né? Então, o texto apresenta esses dois termos para conversar de uma forma direta com o leitor, explicando, né? Ou seja, quando ele fala de sonhos, o texto instiga a refletir sobre os nossos desejos. É questão de autorreflexão, de autoconhecimento, de pensamento sobre a nossa vida, né? Então, quando sonho, eu vou pensar nos meus sonhos. Então, isso causa uma autorreflexão. E quando fala de projeto, ele nos convida a realizar um planejamento, né? Propondo esse passo a passo. Então, ele vai instigar. Qual é o seu sonho, Paula? Né? E depois, esse é o seu sonho, então vamos planejar, né? Vamos montar vamos fazer um planejamento para sair um plano aqui em relação ao que você precisa alcançar como sonho. Oi? Eu tava lembrando aqui sobre uma história assim, da minha vida que tem a ver com sonhos. E que você vai brigar comigo. Porque, tipo, eu tenho um sonho muito grande de viajar, essas coisas. E aí eu tava economizando dinheiro. Tinha 2 meses que eu tava economizando e eu tinha mais de R$100. Eu gastei tudo. Ai, chega a dar uma dor no coração quando eu lembro. Que triste, viu? Acontece. É Fernanda, né? Gastou com pinga. Não. Mas, Eu gastei Fernanda... Agora você me desconfiei, viu? Ô, Fernanda. Gastar com... Foi. Você agora vai ter que trabalhar o dobro para Pois ter esse dinheiro agora. Pois é. Ou gastou com o Clebinho. Opa! Olha que história. Clébio não existe, tá, Paula? É uma piada interna, viu? Ah, tá certo, tá certo. Eu vou dizer pra Clebinho que você disse que Clebinho não existe. Coitado de Clebinho. Poxa, Clebinho existe sem existir, né? Clebinho Quando vai questiona ficar a dessa... existência de Clebinho, fala, gato. Diga aí. Clebinho é o futuro marido. Eu tava trabalhando na loja pra ganhar esse dinheiro. Nossa. Ai, quando eu lembro, chega a dar vontade de chorar. Pois agora você vai ter que fazer uma hora extra, ganhar o dinheiro e ainda recuperar o que você gastou, né? Se foi de forma indevida. Pois é, mas agora eu tenho mais um ano pra juntar, porque com essa quarentena eu tive que adiar, né? Aí vai deixar pra 2022 a viagem que eu tô planejando. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Vai levar Dá pra no viajar bagagem. com R$100. Ok, vou continuar aqui, viu? Olha só. Releia as frases em destaque nas caixas encontradas no texto. Em seguida, aponte as características que elas possuem em comum e a função que exercem no texto. Então, olha só. O que vocês poderiam ter colocado? Que são frases afirmativas e concisas, né? Diretas, que apontam as principais formas de conduta com um tom de orientação, todas direcionadas a um leitor projetado com quem se dialoga, né? Ou alguém que... A pessoa só vai ler esse texto, ou se estiver no livro de português, não teve jeito, ou se estiver procurando. Raíssa, quer falar alguma coisa, Raíssa?
eu coloquei que as caixinhas são como os resumos, conclusão de cada passo, e elas explicam o que o passo está querendo dizer ao leitor, escrito de uma forma mais direta. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer falar sobre essa questão? Ok, vamos lá. De acordo com o texto, em relação às finanças pessoais, quais são os fatores que interferem nas escolhas que fazemos? Qual é a melhor forma de lidarmos com isso? Alguém quer responder? Eu quero responder. Eu coloquei que, tipo assim, a relação de finanças pessoais com fatores que interferem nas escolhas que fazemos é que, tipo assim, quando a gente quer comprar alguma coisa que a gente planeja guardar para o futuro, a gente tem que ter uma ideia bem fixa sobre essa coisa e, tipo assim, não deixar se levar. Tipo, eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma viagem e só que aí, 2 dias depois, eu guardo, tipo, R$ 1.000, que não é o caso, eu gostaria muito, e aparece um anúncio falando de um celular super mega top com valor de R$ 1.000. Aí, em vez de você guardar para viagem, você gasta com o celular. Eu acho que foi basicamente isso que eu coloquei, que eu não tô com o livro agora, porque tô na casa da minha mãe. Eita, é a Alice que está falando, Alice Borges? Não é Ramiro Augusto Miranda Neto. Ai, meu Deus. Tá certo, Ramiro, desculpa. Jogou duro, viu, Ramiro? Demorou, mas quando chegou, já chegou gigante. Participando da aula. Tá certo. Muito bem. Vamos lá. Então, olha só. É uma possível resposta, Ramiro. Sim, sim, o que você falou. Sim, o que você falou. Agora, olha só, né? Rapaz, é porque tudo mundo Quem é que tá falando aí? Quem é que tá falando? Não, quem é que tá... Eu perguntei. Às vezes eu consigo verificar aqui. Vamos lá. Então, olha só. Nessa questão do texto, né? Pode falar. Vocês podem, se for para responder, para participar, podem me interromper a qualquer momento. Alguém queria falar? Então, vamos lá. Coloquei que o principal fator é a globalização e eu tento sempre economizar e gastar somente o que é necessário. vai aonde? Quem é essa pessoa educadíssima financeiramente que falou aí, gente? Desculpa interromper, porque Isabela Suzarte. Ah, Isabela. Na hora que eu consegui ligar o áudio, foi na hora que você começou a falar. E aí, em vez de ela falar, alguém quer responder? Mas espera, ninguém quer responder. Ela, ok, então vamos lá. Toda vez ela faz isso. Ponto. Ô, Luca, Felipe, do terceiro ano, Felipe, irmão de Guilherme Lima, fala bem assim, que eu falo, bem, bem, ele sempre faz essa resenha comigo. Então, ok, vamos lá. Olha só, nessa parte do texto, né, uma das coisas que vocês poderiam ter abordado é sobre a questão da razão e da emoção, que foi a questão do exemplo do telefone, né, que acho que o Ramiro quem deu agora, de que a gente tem um objetivo e que emocionado, ai, o telefone, vai lá e desequilibra, age pela emoção, né, ou atropela o sonho baseado na emoção. Então, razão e emoção são fatores que interferem na nossa finança, na nossa vida em geral, né? Então, o texto fala das escolhas da vida, do consumo, da publicidade, propaganda e dos interesses em manter o status social, situações muitas vezes motivadas pela emoção. Uma vez eu assisti uma palestra que fala bem assim, tem gente que gasta, que compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta
Eu acho lindo isso. Então, muitas vezes, chega vai lá na NN, compra aquele monte de roupa, às vezes a pessoa não tá querendo, usa a roupa, nem é porque gosta, mas é só para mostrar que tá na moda, que tem o dinheiro e para mostrar que é mais bonito, coisas assim, né? Então a gente tem que pensar muito, né, nesse ponto. Será que o que eu estou comprando, o que eu estou gastando, é aquilo eu gosto, eu posso, para eu me satisfazer em relação, enquanto ser humano? Isso é para agradar a mim, primeiramente, porque eu me amo, porque eu quero me ver bonita, porque eu quero chegar lá na NN, ser atendida por Maria Fernanda, que vai resgatar o dinheiro que ela perdeu, vai me atender super bem, assim, ó. E eu vou sair feliz porque eu compro um monte de roupa para eu me sentir bem. E porque eu consegui juntar o dinheiro e falar, ó, esse dinheiro aqui eu vou gastar todo em roupa lá na NN. Vou jogar duro. Então, isso é um pensamento racional. Faça isso. Em breve, em breve, em breve. Quando você for na loja e você quiser ser atendida por minha pessoa, pode me mandar mensagem que eu desço. Tá certo, tá certo. Fernanda atende super bem, hein? Aí, Sofia sabe. Tá certo. Diz, Sofia. Se quiser ostentar óculos assim, que nem você deu no exemplo, a pessoa ser assim, pode ostentar, tá? Eu sei que isso talvez prejudique seu salário, mas vai na imagem, compra óculos, gasta todo o dinheiro. Tô precisando lá urgente, Sofia, para arrumar uns óculos que eu tenho. É verdade, é verdade. É verdade. A imagem joga duro, viu? Todos os meus óculos de sol eu comprei lá. Todos. E quando eu vim para Jacobina, eu teve uma época que eu morei fora. E aí, quando eu vinha para cá, eu comprava os óculos aqui, por causa do preço e tudo, né? Atendimento. Eu gosto muito do pessoal da. Eu não sabia que você era lá da imagem, não, Sofia. Agora o desconto vai ser maior. Coisa boa. Agora virou propaganda. É verdade, mas é isso mesmo. Tem que fazer propaganda mesmo e tem que comprar nas lojas parceiras. Então pronto. Quando estiver com dor na coluna, vai na Clinfísio. Já que é assim, se você quiser café, compre o Café Beira Rio. Certo. E o que mais? Café do velho. Café do velho. Isso É o café Felipe, né, que tá falando aí? É Se Ramiro. você quiser um miojo, compre na minha mão. Ó, pessoal, é isso mesmo. Por exemplo, eu penso nisso. Eu não compro muita coisa pela internet. Eu não compro. Não é porque eu não queira comprar. É porque primeiro eu quero que chegue logo e eu fico ansiosa. Mas porque eu acho que nós precisamos fortalecer o comércio local. Então, livros. Eu sei que há milhares de livros baratos na internet. Mas eu prefiro, eu compro pela internet também, mas eu compro na livraria, que é tão difícil ter uma livraria, manter uma livraria, já que ninguém lê, né? Aí eu compro aqui na livraria. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma aluna, né, que a família tem ótica, então é claro que eu vou dar preferência para a loja da família dessa aluna. Por quê? Porque é essa aluna que paga meu salário. Eu acho que a gente tem que se fortalecer, né? Então, eu penso dessa forma. Fortalecer o comércio local. Eu posso fazer mais rápido? Sim. Além de óculos na imagem, você também pode tirar suas fotos. Também vendemos canecas e camisas. Compre já. Na verdade, compre quando acabar o coronavírus. Eita, Sofia, tá certo. Vamos lá, galera, que já terminou uma aula, a gente terminou de corrigir esse exercício. Tá pedindo aqui, né, para escolher um fragmento do texto que ajude a justificar sua resposta e para compartilhar, né? É possível afirmar que a educação financeira envolve vários fatores que vão além dos aspectos financeiros? O que é que vocês acham? Sim. Acho que sim. Por exemplo, agora, que a gente vive na época de pandemia, né? Em que o comércio fecha, abre, é perigoso, que tá todo mundo tendo que se reinventar, fazer delivery.
Então, eu acho, por exemplo, que esse fator de pandemia vai além, né? Vai além dos aspectos financeiros, né? Então, são fatores que vão muito além do que é financeiro. Então, olha só. Pensamento sobre o tempo, relações familiares, escolha de vida, razão e emoção. Então, há vários fatores, inclusive social, né? Então, imagine só. Teve aqui no Brasil, eu era criança, eu tinha 7 anos na época, foi em 92, mais ou menos, né, por aí. E houve o governo, né, de Fernando Collor, em que houve um congelamento do dinheiro dos brasileiros na poupança. Então, você tinha dinheiro e não tinha dinheiro. Então, várias pessoas sofreram perdas financeiras, assim, imensuráveis. Pessoas cometeram suicídio por causa disso. Eu tenho na minha família pessoas que sofreram por causa disso, que perderam comércio, tiveram que vender casa por causa dessa situação. Depois vocês conversem com os pais de vocês sobre isso. Ô pai, ô mãe, ô tio, vovó. A professora Paula falou do negócio de um governo de Fernando Collor, que o pessoal congelou o dinheiro na poupança. Aí tem algum caso de alguém da família? Tem algum caso que vocês conhecem? Os pais de vocês vão falar um monte de casos. Foram inúmeros. Bem, galerinha, a gente termina aqui a correção. 8 e 12. Ótimo, uma aula para corrigir atividade. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os substantivos, mas não como vocês estudaram lá no ensino, nos anos iniciais, lá no 6º ano, lá no fundamental. Quando vocês estudavam aqui na Letícia, quando vocês estudavam lá no Carrossel, lá no Ideal, sei lá. Enfim, a gente vai observar, né, o substantivo, mas de uma forma muito mais profunda, observando os substantivos, mas as palavras que modificam o sentido do substantivo, a função do substantivo, né, outras funções, né? Então, o que é o substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia seres, né? E que todo segmento de frase que se refere aos seres está centrado no núcleo. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Lápis tem nome? Você é um substantivo. Mouse tem nome? Você é um substantivo. Livro tem nome? Você é um substantivo. O vírus. E aí, como que é o nome do vírus? Né? Tal vírus. Então, ele virou um substantivo. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Então, além de nomear seres, os substantivos também nomeiam sentimentos. O amor, o ódio, a felicidade, a alegria. Os substantivos também nomeiam ações, né? A natação, a corrida, a corrida e um monte de ação aí. Certo. Eu vou abrir para vocês aqui, eu vou compartilhar essa tela. Deixa eu parar de compartilhar essa, porque eu quero compartilhar... Eu quero compartilhar isso aqui. Vocês conseguem ver esse PDF que eu abri agora? Sim. Olha, aqui é só uma revisãozinha, porque para eu compreender que o que é um adjunto adnominal, eu preciso fazer uma revisãozinha sobre o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um pronome. Então, aqui vocês têm uma oração, né? Pesquisas indicam que fotos de bebês atraem o público em geral. Nós temos 2 orações, né? Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu adoro as orações subordinadas. Então, aqui nós temos 2 orações, né? Então, aqui as pesquisas, o que é que eu entendo? Que pesquisas indicam... Olá. Pra mim, tu já passou o PDF, só que não tá indicando aqui na tela.
Vocês não estão conseguindo, tá conseguindo ver isso aqui, não? É Eu tô porque eu conseguindo tava ver. falando como se fosse outra imagem, entendeu? Entendi. Deixa eu... E agora? Eu acho que eu que me confundi, tá certo, então. Pronto. Olha só, aqui nós temos essa sentença, né? As pesquisas, sujeito, indicam algo, né? Indicam que fotos de bebês atraem o público geral. E não é verdade? É verdade. E aqui a gente vai ver, né, os modificadores do substantivo. E aí, né, o que é que tem esse bebê? Olha só, o que são substantivos? São palavras que dão nome a seres, objetos, fatos abstratos, como o nome de um sentimento, o nome de uma ação, né? Então aqui tudo que tem nome vai ser um substantivo. Ô, professor, vocês se lembram quando vocês faziam aquelas provas? Aquelas provas que pedia para identificar se era substantivo concreto ou abstrato? Perfeitas as provas. Aí, Saudades daquela época. saudade, né? Mas aí pergunta, Deus é substantivo concreto ou abstrato? E aí a gente fala, Abstrato. mas eu não pego Deus, a gente pensa que é abstrato, mas não é, né? Eu não pego Deus, eu não pego gnomo, nem fada, nem lobisomem. A gente pensa que é abstrato, mas os substantivos concretos, eles nomeiam seres reais ou imaginários. Então, Deus, lobisomem, mula sem cabeça, gnomos, fada do dente, bruxa tatá. Todos esses seres imaginários são substantivos concretos, certo? Isso é Não, importante. mas eu acredito em Deus. Claro. É isso. Porque abstratos são mais emoções, sentimentos, essas coisas. Exatamente. Agora, Essas horas eu imagino fazendo essa prova. Agora, o amor, a amizade, a natação, a corrida, aí sim, né, nós temos substantivos abstratos. Lembrem-se que substantivo concreto nomeia seres reais ou imaginários. Então, Deus é substantivo concreto. Então, vocês já sabem que substantivo é tudo que tem nome, né? A gente vai ver quem são esses modificadores. Então, por exemplo, os modificadores vão atribuir especificidade ao substantivo, vão determinar ou indeterminar, né? Enfim. Então, são palavras que dão características, completam o sentido do substantivo. Então, o substantivo por si só, ele fala o que ele é uma casa, mas uma casa de bonecas. Então, de bonecas, olha só como dá uma característica a mais sobre essa casa. Então, quem pode ser um modificador de um substantivo? Um adjetivo, um artigo, alguns pronomes, porque eles são inúmeros, e numerais. Todas essas palavras, elas ficam ali, ó, formando um sintagma nominal, né, em relação ao substantivo. Então, aqui, por exemplo, para a gente ver, nós já sabemos que adjetivos, artigos, pronomes e numerais funcionam como modificadores do substantivo. Agora, o que é um adjetivo? É uma palavra que dá característica. Pode ser uma característica positiva, como pode ser uma característica negativa. Então, olha só, alto, né, a característica do substantivo prédio, vermelha, né, a característica do substantivo formiga, amigos não é uma característica do substantivo velhos, e o esforçado não é um adjetivo de time. Então, as palavras que indicam características são adjetivos. E o que são artigos? Os artigos, né, suas funções são basicamente, são simples. O artigo, ele determina ou indetermina o substantivo. Então, eu posso determinar indicando que é feminino, que é singular, ou eu posso indeterminar, como eu posso dizer que é feminino, uma e singular,
né? Eu estou indeterminando. Eu tenho a bolsa. É uma bolsa específica, né? Ela é diferente das demais. Ela está sendo determinada. Eu tenho uma bolsa lá em casa. Uma bolsa indeterminada. É uma qualquer. A diferença de determinar e indeterminar, né? Os numerais indicam quantidade, eles podem ser cardinais, né? 1, 2, 3, 4, 5, ordinais, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativos e fracionários, né? Então, só para... E alguns pronomes. Por exemplo, quem são os pronomes que funcionam como modificadores do substantivo? Basicamente, pronomes possessivos, né? Meu, nossa. Ou pode ser também demonstrativo, né? Olha só. Este dedo está me indicando, ó, a posição, né, que está próximo de mim. Este está próximo de mim. Se tivesse aqui, eu falaria esse dedo, o pessoal com quem eu falo, né? Aquele refrigerante está indicando o posicionamento que está longe da pessoa que fala. E os indefinidos também, né? Algumas pessoas, não são todas, são algumas, né? Dando informação. São chamados pronomes adjetivos, porque acompanham. Substantivos, eles substituem. Então, pessoal, os modificadores do substantivo pertencem a várias classes de palavras e são usados para complementar o seu sentido. Em relação a isso, quais são os modificadores do substantivo mesmo? Que a gente viu aqui? Adjetivo, artigo, numeral e alguns pronomes. Vamos aqui para o exercício, né? Então, vocês já sabem que a explicação. Vocês sabem que o substantivo nomeiam seres, nomeiam objetos, nomeiam ações, nomeiam sentimentos. E que quando eu tenho um segmento, né, uma frase, uma oração, eu tenho todo esse segmento é centrado em um núcleo. Né? Eu tenho uma palavra nuclear, que ela pode ser um verbo, ela pode ser um substantivo. Como nós estamos falando sobre substantivo, dentro de um sujeito, por exemplo, eu tenho uma palavra nuclear, como, por exemplo, a casa do cachorro está suja. Então, qual é o sujeito? A casa do cachorro. Mas qual é a palavra nuclear? Casa é a palavra mais importante, né? Então, centrado em um núcleo, que é um substantivo ou palavra com valor do substantivo. Quando eu falo ela é bonita, eu tenho ela como sujeito, só que é o quê? Um pronome, né? Ou, por exemplo, o primeiro lugar vai ganhar, né? Primeiro lugar, olha o número ordinal aí como função de sujeito. Então, aqui nós temos algumas palavras, né, como essas que eu falei, com função de substantivo. Só que olha só esses exemplos. Aqui, ó, tá vendo? Ó, os sonhos norteiam os desejos. Eu tenho aqui o sujeito sonhos. Só que eu tenho aqui eu tenho uma palavra, né, um substantivo que funciona como sujeito. O sonho não é um substantivo, então aqui ele está funcionando como sujeito. O dinheiro, os pais. Eu tenho 2 substantivos, correto? Só que esses substantivos, nessa oração, eles funcionam como objeto direto ou objeto indireto, porque ele, sujeito, enviou, verbo transitivo, direto e indireto. Dinheiro, enviou algo. Dinheiro funciona como objeto direto para alguém. Pais é a palavra nuclear desse objeto indireto. Olha só um outro. No mundo em que vivemos, todos têm a necessidade de dinheiro. Então, de dinheiro é uma palavra, expressão que completa o substantivo necessidade. Então, aí eu tenho o substantivo dinheiro funcionando como complemento nominal. Aqui, olha só, o dinheiro de papel, né? Sujeito paciente, foi inventado, né? Locução verbal, pelos chineses. Agente da passiva. Então, a palavra mais importante aqui é chineses. Então, aqui eu tenho um substantivo funcionando como agente da passiva. Outro caso, dinheiro, recurso essencial no mundo contemporâneo, pode gerar conflitos. Qual é a palavra nuclear desse aposto?
recurso. Olha o substantivo, o recurso, funcionando como aposto. E eu tenho aqui dívidas. Por que vocês não somem dívidas? Então, aqui eu tenho um substantivo, as dívidas, né? Dívidas, funcionando como vocativo. Então, o que é que essa primeira parte do exercício nos mostra? Que o substantivo, ele tem várias funções. Ele pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser aposto, pode ser vocativo, pode ser agente da passiva, pode ser complemento nominal, né? Quando eu falo, por exemplo, eu li o livro. O livro é um substantivo, correto? Ele funciona como o quê nessa oração que eu estou dizendo? Quem falar, eu vou dar 0,2 na média. Eu li o livro. Livro funciona como o quê nessa oração? 0,25. Substantivo. É um substantivo que funciona como o quê? Objeto direto. Quem foi que falou agora? Guilherme Cunha. Arrasou, Guilherme. 0,25 para o senhor, viu? Jogou duro. Então, quando eu falo eu li, eu sujeito, li, verbo transitivo direto, algo, né? Esse algo é o livro. Então, a palavra livro, ele é um substantivo. Só que nessa oração que Guilherme respondeu, ele funciona como objeto direto. O que Ô, Paula, é Cunha ou é Lima? ô, Paula, nessa primeira unidade você botou aqueles meus 0,5. De Mariana Alencar, de um monte de gente, coloquei. Que tá, sabe onde que estava? Estava no fundo do meu livro, coloquei. Esse Guilherme que respondeu é o Cunha ou foi o Alencar? Cunha ou Lima? Cunha. Valeu, Guilherme Cunha. Me deu um branco agora. Que eu perguntei. Vamos lá. Agora a gente vai falar que aqui só foi uma explanação para que vocês consigam compreender que o substantivo ele tem uma outra função. Por exemplo, meu nome é Paula, mas aqui em casa eu sou filha, eu sou irmã, né? Lá no Colégio Oasis e agora, nesse momento, ó, eu não sou Paula. A minha cama está aqui do lado. Eu não sou Paula, moradora da casa. Eu sou Paula, professora. Então, eu sou um substantivo que tem diferentes funções, como vocês também. Vocês são meus alunos, em casa vocês são filhos, né? São netos, sobrinhos, amigos. Pessoal, olha só essas duas orações aqui. Olha só, vocês sabem que o núcleo do sujeito, ou o núcleo, né? De um sujeito, ou núcleo de um objeto, o núcleo de um complemento verbal ou nominal, por exemplo, um agente da passiva, um aposto, um vocativo. Vocês sabem que pode ser um substantivo ou palavra substantivada, né? Então, ele pode aparecer sozinho, mas ele pode aparecer acompanhado. Então, quando eu falo eu li o livro é o objeto direto. O núcleo é livro. Só que o é um adjunto adnominal, né? Que acompanha o substantivo e funciona como objeto direto. Aqui vocês podem observar, então quando eu falo assim, quando eu tenho um conjunto de palavras, né, que eu tenho um núcleo substantivo, palavras modificadoras do substantivo, eu chamo esse conjunto de palavras de sintagmas nominais. Então, olha só, os substantivos funcionam como núcleo, que funcionam como núcleo, podem aparecer sozinhos ou acompanhados por modificadores. Por exemplo, aqui, ó, esse substantivo aparece sozinho. Só que esse substantivo aqui, ó, deixa eu ver um bem legal. Esse substantivo aqui, ó, aparece com um modificador. Esse aqui aparece com um modificador. E esses modificadores vocês já viram pelo slide que eu mostrei para vocês, que eles podem ser artigo, adjetivo, palavras com valor de adjetivo, né? Palavra ou palavra com valor de adjetivo, numerais e pronomes, né? E que essa combinação de palavras, né? Essa junção de palavras que acompanham o substantivo, por exemplo, são chamados de sintagmas nominais.
Esses termos acompanham o substantivo, são chamados de adjunto. Então, eu digo, eu li o livro. O livro é o objeto direto. O núcleo desse objeto direto é li. Desse jeito. Só que o é um adjunto adnominal, certo? Olha só. Aqui vocês têm 2 exemplos. Um exemplo é: dinheiro pode ser desejo, nunca o desejo. Para muitos, dinheiro é sempre o primeiro desejo. O que é que nós temos aqui? Eu tenho desejo, né? Que funciona como complemento ao verbal. Então, aqui, ó, o dinheiro, sujeito, né? Dinheiro, sujeito. Pode ser, essa locução verbal aqui, ó, ela não é nominal, ela é verbal. Aqui eu tenho um predicado verbal. Pode ser, por que que isso aqui, só para abrir uma explicação sobre isso, que vai ficar registrado. Nesse caso aí, pode ser, ele não faz parte, vem cá, meu filho. Ele não faz parte de um predicado nominal, ele é um predicado verbal. Por isso que na explicação de vocês aqui, ó, no primeiro enunciado, o substantivo desejo é o núcleo do complemento verbal, nas 2 ocorrências, né? Então, aqui eu tenho uma locução verbal que indica complemento, que precisa de um complemento verbal, porque expressa um potencial, uma necessidade, não é só uma locução verbal que indica ligação. Então, aqui, ó, eu tenho desejo como núcleo, né, desses complementos verbais. Eles são complementos verbal, ó, mas a palavra desejo funciona como núcleo. Outra coisa, e o. Um desejo da idade que o dinheiro, olha só, esse artigo indefinido, nesse exemplo, pode possuir um caráter depreciativo, um dinheiro qualquer. Dinheiro pode ser um desejo qualquer. Nunca o desejo, né? Traz uma ideia de um único desejo, o maior de todos os desejos. Um desejo que é importante, ele é diferente. Então, quando o livro traz esse exemplo, né, de um desejo qualquer e de o desejo especial, algo importante. Né? É a diferença de do primeiro e o do segundo exemplo. Para muitos, o dinheiro é sempre o primeiro desejo. Já aqui, nós temos primeiro, né, que é um numeral, que funciona como predicativo. Então, ó, já no segundo enunciado, desejo, né, funciona como núcleo do predicado nominal. Então, aqui, ó, dinheiro é sempre o primeiro desejo. Desejo, eu coloquei errado. Desejo é o predicativo do substantivo dinheiro. E primeiro é uma palavra que modifica, né? Então, aqui eu tenho uma adjunta de um numeral ordinal que funciona como adjunto do substantivo desejo, que é, nesse caso aqui, um predicativo. Oi. Pessoal, alguma dúvida sobre isso aqui? Eu vou sintetizar novamente a explicação. Dinheiro pode ser um desejo, nunca o desejo. Tem alguém querendo falar? Porque eu estou escutando Alguém quer falar? Pode falar. Tem como te explicar de novo adjunto adnominal? Sim, o adjunto adnominal é a palavra, né, que modifica o sentido do substantivo, atribuindo característica, determinando ou indeterminando. Quem são os adjuntos adnominais? Um adjetivo pode funcionar como adjunto adnominal, um artigo, um numeral, um pronome. Aqui, nesse caso, ó, dinheiro pode ser um desejo, nunca o desejo. Aqui eu tenho um objeto direto, correto? Aqui não é um objeto direto? Ok. Aqui eu tenho desejo, que é um substantivo, funcionando como objeto direto. Agora, você observa que tem 2 acompanhantes desse substantivo?
Então, as palavras que acompanham o substantivo, né? Esses termos que acompanham aqui, ó, um desejo, artigo, funciona como adjunto adnominal. O desejo, artigo, que acompanha o substantivo, então ele funciona como adjunto adnominal. Nesse caso de baixo, desejo é um substantivo que funciona como predicativo do sujeito. E aqui nós temos um numeral que acompanha esse substantivo. Então, esse numeral é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal são as palavras que acompanham o substantivo. Quando eu coloco, por exemplo, este lápis é novo. Olha só, qual é o sujeito? Este lápis, correto? Lápis funciona como sujeito. É um substantivo que funciona como sujeito. Este é um pronome demonstrativo e funciona como adjunto adnominal, porque ele está acompanhando o substantivo. Ficou mais claro? E o complemento nominal? Qual a diferença entre ele e o predicativo e o sujeito? Ó, o complemento nominal é uma expressão que completa o sentido de um nome. Se nós retirarmos o complemento nominal de um nome, a frase perde o sentido. Normalmente, aliás, o complemento nominal é uma expressão que vem acompanhada de preposição. Então, por exemplo, ele tinha necessidade do remédio. Do remédio é um complemento do substantivo nome. Ele tinha a necessidade do remédio. Olha como esse meu complemento. Ele funciona como complemento nominal porque eu tenho um substantivo, a necessidade, e se eu tirar do remédio, a frase vai ficar sem sentido, né? Então, complemento nominal completa o sentido de um nome. Normalmente, o complemento nominal fica no... o complemento nominal fica no predicado. E outra coisa do predicado, do complemento nominal, é que o complemento nominal, ele completa. Sem ele, a frase perde o sentido. Ele completa o sentido de um substantivo abstrato, só abstrato. Ele completa o sentido de um advérbio e de um adjetivo. Então, para ser complemento nominal, ele precisa... O complemento nominal tem uma preposição e o complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. É isso que é um complemento nominal. O predicativo do sujeito, por exemplo, nós temos o predicativo do sujeito e do objeto, o predicativo é a palavra que informa alguma característica do sujeito. Então, o predicativo do sujeito, ele está dentro de um predicado nominal, em que eu vou ter um sujeito, um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, como é o caso desse aqui, ó. Aqui eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o predicativo do sujeito, desejo. Então, desejo é uma característica do dinheiro. Então, complemento nominal completa o sentido. Agora, o predicativo é a palavra ou expressão que vai me dar características de algo. Essa é a diferença do complemento para um predicativo. Normalmente, quando a gente pergunta, a gente fala, professora, qual é a diferença do adjunto adnominal do complemento nominal? É uma questão bem complicadinha isso, mas a gente consegue resolver, embora os próprios gramáticos fiquem brigando, né, entre eles, dizendo que não tem como, às vezes, definir. O adjunto adnominal é a expressão que dá sentido, que especifica. Eu posso retirar o adjunto adnominal da oração sem prejudicar o efeito de sentido. E o adjunto adnominal dá sentido, especifica, explica o sentido de um substantivo concreto ou abstrato. E aí, quando a gente explica a diferença do adjunto e do complemento, a gente observa que o adjunto adnominal, quando completa o substantivo abstrato, ele normalmente fica no sujeito.
e o complemento fica no predicado. Agora, vamos desembolar aqui. Que quando a gente resolver os exercícios, vai ficar mais claro, né? Vocês vão observar esses termos que acompanham o substantivo e identificá-los enquanto adjuntos adnominais. Eu vou pegar um aqui, ó. Esses termos que acompanham substantivos, olha só, esses termos não é um substantivo? Que palavra é essa aqui? Quem sabe me responder? Qual é a função morfológica dessa palavra? O que é essa palavra aqui? É um verbo? Esses é verbo? É um substantivo? Quem sabe me responder? Esses é artigo. Pronome demonstrativo. Esse, essa, isto, né? Confundi. Isso, não tem problema não, confunde mesmo. Esses, tá vendo que ele não está acompanhando o substantivo termos? Ele não está acompanhando o substantivo termos? Então, esses é um pronome demonstrativo que funciona como adjunto adnominal porque ele está acompanhando o substantivo. Olha só, os substantivos que funcionam como núcleo. O substantivo não é um substantivo? Então, os não é um artigo, ele não está acompanhando, então, os é um adjunto adnominal. Primeiro, não é um numeral que está acompanhando um substantivo, esse substantivo tem função de predicativo do sujeito, e primeiro é um numeral com função de adjunto adnominal, ou seja, um modificador do substantivo. Vou passando aqui porque a gente ainda tem mais alguns exemplos. Olha só. Até então, nós estamos observando palavras que modificam o substantivo. Aqui a gente vai ter um conceito de oração que modifica o sentido de um substantivo. Nesse caso, a gente está vendo aqui as orações subordinadas adjetivas. Então, olha só. Eu adoro as orações subordinadas adjetivas. Por quê? Porque a vírgula, ela modifica todo o sentido. Essa oração é totalmente diferente dessa oração aqui, pessoal. Enquanto na primeira oração eu digo que todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra, isso quer dizer o quê? Que eu tenho R$100 e eu vou investir R$100 depositando no banco. Todo o dinheiro, todos R$100 foi depositado no banco. Já nesse segundo exemplo aqui, ó, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva, eu digo o seguinte: todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. E o que é que isso significa? É totalmente diferente dessa primeira aqui. Isso significa que eu tenho dinheiros e que uma parte foi depositada no banco. Então, aqui eu tenho R$100 e todos R$100 foi depositado. Aqui eu tenho R$100, mas apenas 50 foi depositado. Então, olha só como a vírgula modifica o sentido. As vírgulas aqui funcionam como isolam uma oração explicativa, que vai me dar apenas mais uma informação, né? Que vai dar ou especificar melhor um substantivo, ou explicar sobre ele. Então, aqui eu tenho R$100 e vou depositar todo no banco. Aqui eu tenho R$100 e vou depositar uma parte no banco. Aqui apenas, aqui o dinheiro, aquela parte, R$50 que eu depositei, há outros dinheiros, né? Aqui também, ó, há uma outra explicação sobre a posição do adjetivo. Olha só. Vocês estão vendo aqui que eu tenho menina, né? Que é um substantivo, certo?
E eu tenho pobre e rica, rica e pobre. Eu tenho adjetivos, né? Que funcionam como modificadores do substantivo. Eles são adjuntos adnominais, mas eles são diferentes. A gente está aqui nesses exemplos observando o efeito de sentido, o que significa. Qual foi o objetivo de colocar rica, pobre depois? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ó, quando o adjetivo é colocado depois do substantivo, quando o adjetivo é colocado depois do substantivo, ele é utilizado de forma denotativa, de forma verdadeira. Então, aqui, ó, rica significa, ó, que a pessoa tem posses. E aqui, pobre significa que a pessoa não tem posses. Aqui, rico e pobre foram colocados de uma forma denotativa, verdadeira, fiel ao significado. Já quando ele é colocado antes, a gente tem um outro significado. Então, o que é que eu tenho aqui? Ela tem dinheiro, verdade, de verdade, mas ela é triste, ela é sofrida, ela é uma menina que tem dinheiro, mas é sofrida, né? Ela é infeliz, ela é pobre, os sentimentos são pobres. E aqui na de baixo, quando o adjetivo é colocado depois, o sentido é denotativo. Então, pobre é porque ela é pobre, ela não tem condições financeiras, ela tem poucas posses. Só que esse adjetivo rica, colocado antes, traz uma ideia de subjetividade. Então, ela é pobre, ela não tem dinheiro, mas ela é rica, ela é feliz, ela se sente bem. Então, o que é que esse exercício, por que esses exemplos foram colocados dessa forma? Para que vocês, quando escreverem, quando estiverem na redação ou escrever algo em que vocês precisem colocar adjetivos antes ou depois, nesses adjuntos adnominais antes ou depois, né? Quando você coloca depois, aquilo tem um sentido denotativo, verdadeiro, fiel, rica de dinheiro, pobre de dinheiro. E antes é de uma forma conotativa, figurada. Então, ela é rica de verdade, mas ela é pobre, ela é triste. Aqui ela é pobre, sem dinheiro de verdade, mas ela é feliz, ela é rica. Então, aqui, ó, nessa parte, explica sobre a posição dos adjetivos. Então, analisando essa frase, eu tenho ela, sujeito, é verbo de ligação, uma pobre menina rica. Então, qual é a palavra mais importante aqui, né, desse predicado? Então, observem aqui, né, que menina está sendo modificado por dois adjetivos, por dois adjuntos adnominais. Certo? Aqui vem a explicação, tá vendo? Ó, os adjetivos depois significam, respectivamente, que possui dinheiro e que não possui dinheiro. Já quando eles estão antes, né? Pobre e rica significa sofrida e aqui feliz. Olha só aqui essa nota como ela é importante. O substantivo é o núcleo dos predicados chamados nominais. Aqui, ó, para muitos dinheiro é vida. Então, em que o substantivo destacado é o predicativo do sujeito dinheiro. Então, aqui eu tenho dinheiro é um substantivo e ele é modificado, né? Há algo que se fala sobre o dinheiro. Aqui eu tenho um predicado nominal, porque o predicado nominal eu tenho um verbo de ligação e vida, que é um substantivo que funciona como
predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, o substantivo destacado é o predicativo do sujeito dinheiro, mas essa é uma função adjetiva. Então, aqui, ó, eu tenho o predicativo vida, né, o predicativo do sujeito, que tem essa função adjetiva porque me dá características. O mesmo ocorre com os adjuntos adverbiais, como em na bolsa de valores decidem os rumos da economia, em que o substantivo em destaque é o núcleo do adjunto na bolsa de valores. Porém, aqui, ó, esse adjunto adverbial, ele não está modificando em si um substantivo. Ele está me dando uma circunstância, né, de lugar. Decidem os rumos da economia em que lugar? Na bolsa de valores. Né? Ele aqui é diferente. Aqui eu tenho um núcleo, né? Aqui eu tenho bolsa, que é um substantivo, funcionando como núcleo do adjunto adverbial. Pessoal, eu já vou corrigir aqui, aproveitar para corrigir essa questão. Olha só para que vocês, como é que chama? Para que vocês já entendam como que vai funcionar o exercício. Já, né, olha só, aqui nós temos 27, deixa eu me ver aqui, 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa, já os homens gerem sozinhos as despesas. Então, esse já, né, qual a relação da conjunção já? Estabelece. O já não está dando o sentido de tempo, já indica uma situação, que seria fácil uma perspectiva, uma situação, e poderia ser substituído por outro lado. Então, por outro lado, os homens gerem sozinhos as despesas. Pessoal, deixa eu me ver como foi que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar a tela. Não vou conseguir, não. Olha só, nós temos uma aula sexta-feira, né? Então, eu já vou passar... Esses exercícios já foram comercializados aí, não já? Eu acho que eu já fiz o roteiro da semana. Então, para casa, vai ficar a página 36, 37, 38 e 39 para que vocês respondam para a gente poder fazer a correção. Mas vai sair o roteiro de sexta-feira, né? Das próximas aulas. E aí vocês vão saber o que vocês irão fazer. Apesar de que eu já coloquei as coisas nesse roteiro. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha quem está aqui. Vocês sabem o que é isso? Paula, minha querida, como eu vou conseguir esse livro? Eu não sei, mas tentamos. Ó, esse livro aqui é o nosso paradidático da unidade. Olha só. O paradidático é a única atividade que está marcada desde o início do ano. Quando vocês fazem matrícula, vocês recebem uma lista de paradidáticos. Então, eu não preciso pedir para ler esse paradidático para que vocês leiam. Tem PDF no Google? Tem, Isabela? Tem sim. Esse é um livro clássico. O Estudo em Vermelho, que foi escrito por Arthur Conan Doyle. Esse escritor, ele criou a personagem Sherlock Holmes. E esse livro, O Estudo em Vermelho, é o primeiro livro da saga Sherlock Holmes. Esse livro aqui, vocês irão fazer a leitura. E eu tenho um trabalho super especial para vocês. Eu só estou esperando a aprovação de Ismênia para que eu possa informar. Mas eu já digo que esse trabalho vai ser para o dia 5 de junho, ou seja, daqui a 15 dias, está em cima. E vocês precisam ler, viu? Ó, leiam mesmo, porque quem vai ver quem vai ver se vocês leram ou não são as pessoas que convivem com vocês. Então, ó, já quem não leu ainda, leia Um Estudo em Vermelho, ok? É o nosso paradidático da unidade. Aqui vocês vão ver esses personagens, né? O Watson e Sherlock Holmes.
nessa incrível saga. Pessoal, eu quero que vocês assinem a lista de presença agora. Quem assinou pode assinar de novo. Eu quero todo mundo assinando a lista de presença agora, que eu já vou finalizar a aula. Pessoal, já vou salvar essa aula e essa aula estará disponível para vocês no YouTube, ok? Então, quem perdeu o exercício, quem ficou confuso com alguma situação, tem a oportunidade de assistir essa aula. E lembre-se, além da nossa aula ao vivo, eu estou gravando alguns capítulos e vocês têm o vídeo do capítulo no portal do SAS e vocês têm a aula ao vivo do SAS. Toda semana tem esses capítulos já estão sendo gravados pelo SAS, né? Eles estão fazendo aula ao vivo. Gente, deixa eu começar aqui algumas coisas com vocês. Vocês já receberam a pontuação da unidade, né? Então, vocês têm as tarefas online para fazer, vale 1 ponto. A atividade do SAS é só dos capítulos 5, 6 e 7. Na prova, eu só vou colocar o capítulo, acho que 7 e 8. Então, eu já vou disponibilizar para vocês o código da atividade do Super Pro, que é uma atividade avaliativa. Então, façam de verdade, porque precisa fazer de verdade. Além, o Super Pro vale 1, tarefas online vale 1, para a didática em português vale 2 e em arte vale 5, é a prova da unidade. E a prova da unidade de português vale 4. Então, já se organizem, né, para que vocês façam as tarefas online dos capítulos do 5 ao 8, 5, 6, 7 e 8, tarefas online. Super Pro, já passo o código sexta-feira para vocês. Vai estar no próximo roteiro, no roteiro de sexta. Já vai estar o código do Super Pro. Vocês têm até o dia 5 para resolver as questões do Super Pro. O paradidático, já adianto, tem que ler o mais rápido possível, porque eu vou passar um trabalho. E esse trabalho vai ser para o dia 5. Tenho medo desse trabalho. E a prova final, que vai valer 4 em português. Então, todo mundo assinou? Assinaram a lista de presença? Todo mundo assinou novamente? Então, pessoal, eu encerro a aula por aqui. Até sexta, com aula online ou não. Ainda vou verificar se nós teremos aula online sexta-feira. Até mais. Tchau. Forte abraço. Tchau. Tchau.